Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. Dessa vez vamos fazer mais uma atualização aqui da carteira e ela deu uma mexida bem relevante. E eu vou falar aqui exatamente sobre a trade que eu estou fazendo agora, que só tem basicamente essa semana para entrar. Ela é uma trade relativamente curta. Ela é exatamente apostando numa alta da prata aqui nos próximos dias, semanas, né? 3 semanas, 4 semanas, mais ou menos, dependendo da call. E eu quero mostrar um pouco da mudança que teve na carteira desde a última vez, que eu fiz umas reorganizações um pouco aqui da alocação. Exatamente que eu estava com um pouco de problema usando a Avenue, ela não tinha algumas coisas que eu queria. Então, primeiro eu resgatei uma parte, né? Eu tinha mandado para essa conta aqui US$ 1.200, então o início dela foi US$ 1.200. E eu fiz um resgate de US$ 390, apareceu umas pratas aí para eu comprar física, então eu tirei da corretora e comprei prata física. Então, na verdade, que eu acabei colocando total, né, líquido, foram US$ 810. Agora tem esses 1.280. Só que uma parte do que estava aqui eu mandei para Schwab. Exatamente, porque lá na Schwab tem algumas outras coisas que eu não estava conseguindo comprar direito. A Avenue também tem algumas corretagens um pouco mais altas. Então, depois que eu terminar essa trade aqui na Avenue, eu vou passar todo o dinheiro que tem aqui lá para Schwab. Mas primeiro eu quero terminar essa trade aqui para não ter muito problema. Então, olhando aqui na Schwab, o que que a gente tem é mineradoras de prata, tem praticamente a metade aqui num ETF de mineradoras de prata, e o resto está em calls de SLV. Então, praticamente tudo está em calls. Tem até uma aqui que eu comprei bem no fundo ali, está com 220% de lucro, essa está bem boa. Mas a gente pode ver que no Day Change aqui, que é a mudança em um dia, no caso está mostrando a sexta-feira, eu estou gravando esse vídeo no domingo, dia 27 de abril. A sexta foi bem ruim, que os metais caíram. Então, como dá para ver aqui, caiu tudo 30 e poucos por cento as minhas calls. E na outra conta aqui na Avenue não foi diferente, aqui 25%, 44, 37, 41. Então, eu estou bem alavancado, eu estou comprado demais aqui em calls. Tudo vocês podem ver do dia 16 de maio a 23 de maio, são todos os vencimentos que eu tenho, seja aqui, seja na Schwab, todos eles são mais ou menos nessa faixa aí, ó, 23 de maio e 16 de maio. E por que que eu estou apostando nessa trade tão forte e por que que eu acredito que vai dar tão certo? Claro, posso estar errado, obviamente isso aqui não é uma recomendação de investimento, mas eu quero mostrar o que que acontece normalmente em mercados de alta, principalmente no final de mercados de alta dos metais, que é exatamente o ouro sobe primeiro e a prata vem atrás. Então, o ouro já deu uma subida bem relevante. Esse movimento aqui dessas últimas semanas, a gente pode ver principalmente desde o dia 8 de abril até o dia 22 de abril, o ouro subiu 18%. Nesse mesmo período, se a gente pegar aqui, a prata, ela subiu bem menos, ela subiu 10% contra 18% daqui do movimento. Ela começou a subir um pouco mais do fundo, né? O ouro fez um fundo mais cedo, a prata caiu um pouco mais, demorou um pouco mais para recuperar e principalmente a partir desse momento aqui em que a prata ficou meio de lado do dia 11 de abril até o dia 23 de abril, como a gente pode ver, foi desse movimento até aqui, toda essa alta aqui do ouro, a prata não acompanhou. A prata ela fez bem menos. Enquanto o ouro fez 7,85%, a prata fez aqui 2, nem isso, 2%. E ela só foi começar a subir no dia 23 de abril, quarta-feira. E por que que isso é importante? Essa barra aqui, bem grande, do dia 23 de abril, se a gente for olhar ela aqui nessa mesma data no ouro, foi basicamente quando o ouro fez fundo. Ele estava caindo, a prata estava subindo. Dá para ver aqui, ó, o ouro estava caindo e a prata estava subindo. Então ela estava andando ao contrário do ouro. E por que está acontecendo isso? Tem uma trade que todos os bancos e, enfim, grandes instituições, eles fazem em que eles compram ouro e eles vendem prata para se proteger. Então eles fazem essa trade em que eles compram um e vendem outro, porque a ideia é que se subirem, eles acham que o ouro vai subir mais do que a prata. E se cair, eles acham que a prata vai cair mais do que o ouro. Então, se eles fazem essa trade, eles querem que o ouro sempre ganhe da prata. Não importa se os dois caírem, se eles estão assim e aí a prata cai mais que o ouro, eles ganham. Se eles estão assim e o ouro sobe mais que a prata, mesmo que os dois vão para o mesmo lado, a diferença é o que importa. E a gente consegue ver a prova desse crime deles aqui no relatório do CFTC. Esse aqui é o oficial da COMEX. Como a gente pode ver aqui, os top dealers, que são os bancos, eles abriram shorts, então eles venderam prata até o dia 22 de abril. Esse relatório é sempre atrasado, então a gente tem aqui os dados até dia 22 de abril, que foi exatamente um dia antes desse movimento aqui bem relevante. Então, por que que isso acontece? Porque eles sabem que a gente vai ter esse relatório. Então, se eles quiserem reverter essa posição deles e começar a comprar prata e vender ouro, eles não querem que a gente saiba. Então, a gente consegue ver exatamente aqui que eles venderam prata e eles compraram ouro. Aqui no ouro, a gente consegue ver que eles fecharam os shorts. Então, as posições vendidas, eles recompraram. E as posições compradas, eles aumentaram
em muito. Pô, 20 mil contratos é um absurdo aqui no ouro. Na prata foi pouca coisa, porque exatamente deve ter outros bancos que diminuíram também as posições vendidas e aumentaram as compradas. Então, no líquido, a gente consegue ver, mas a gente não sabe quem que fez exatamente cada um desses movimentos. E por que que eu tô tão confiante que exatamente essa trade que eles fizeram vai ser revertida? Exatamente porque a gente precisa entender como que funciona a Comex. Então, todo mês tem um contrato vencendo, e nesse mês aqui é o contrato de maio, porque a rolagem do contrato é sempre no mês anterior ao mês do contrato. Então, o contrato de maio termina no final de abril, como inclusive a gente pode ver aqui nesse gráfico, que a gente botar aqui no TradingView o contrato da prata, o SI ponto de exclamação, a gente consegue ver aqui embaixo, ó, 29 de abril é a data de rolagem. Então, o contrato SI1, ponto de exclamação, não vai mais ser o contrato de maio, vai ser o contrato de junho. Ele dá um pulo para frente, exatamente como aconteceu aqui no dia 27 de fevereiro. A gente consegue ver que tem um buraco aqui no gráfico, exatamente porque teve essa mudança do contrato do dia 27, foi de março para maio. Aqui vai acontecer a mesma coisa, vai ir de maio para julho. Então, por que isso é importante? Exatamente porque o contrato de maio ele vira por próximo no final de abril. Só que as entregas de metal do contrato de maio, elas acontecem ao longo do mês de maio, principalmente no início do mês. Então, todo mundo que está vendido, aqui a gente tem 27.500 contratos ainda em aberto, e esse contrato aqui, a gente precisa entender, 29 de abril vai virar, mas é no final do dia anterior. Quando inicia terça-feira, 29 de abril, na verdade é na segunda-feira de noite, às 7 horas da noite. Então, só tem mais um dia. Eu estou gravando esse vídeo no domingo, só tem amanhã, segunda-feira, para eles conseguirem fechar o máximo de contratos possível. E eles conseguiram na sexta-feira só 6.500. E é até bastante, porque nos outros dias estava sendo um pouco menos até. Eles estão tendo bastante dificuldade para fechar esses contratos, exatamente porque para fechar um contrato vendido, eles precisam comprar e eles não querem fazer o preço subir. Só que amanhã eles precisam recomprar esses contratos, fazendo o preço da prata subir, ou eles vão ter que continuar com esses contratos em aberto e entregar o metal. Então, digamos que aqui, esses 27.500 contratos que tem agora, que eles fecharam 6.650 na sexta, digamos que eles fechem 7.500, fechem bastante na segunda-feira. Ainda sobra 20 mil contratos, que vezes 5 mil onças por contrato são 100 milhões de onças. Vezes 33 dólares são 3,3 bilhões de dólares de prata que eles vão ter que entregar se eles conseguirem fechar 7.500 na segunda, que é um valor bem relevante. Então a gente consegue ver que com certeza vai ter um número bem importante aqui. O recorde é de 18 mil contratos. Então, a não ser que eles fechem mais de 10 mil, eles vão bater o recorde de número de entregas de metal para esse contrato aqui de maio. Então, nenhum outro contrato da história da Comex de prata vai ter tantas entregas quanto esse aqui provavelmente vai ter, que a gente vai saber na terça-feira de manhã os dados de segunda para ver exatamente quantos contratos que vão ser entregues de metal de fato. E é importante comentar que o total de estoques da Comex é só de 160 milhões de onças. Então, se isso aqui ficar em 100 milhões, eles teriam que entregar mais da metade de toda a prata que está liberada, disponível na Comex. Então, isso é muito relevante. E se a gente olhar o gráfico aqui e ver o que aconteceu exatamente nesse mesmo período de maio, que é um contrato muito importante para a prata, são contratos que têm normalmente muita entrega, é o de dezembro, março e maio. Então, a gente pode ver exatamente aqui, no ano passado, essa bolinha aqui embaixo, no dia 29 de abril, mesma coisa que está acontecendo agora, o contrato de maio. Um dia depois da virada, deu uma queda no dia 30 de abril e ainda vai ser praticamente igual, né? A terça-feira dessa semana é 29 de abril e ano passado foi segunda-feira. Então é só uma diferença de um dia e a gente pode ver, claro, uma queda essa semana, mas eu acho que logo depois, seja no final dessa semana ou no início da semana que vem, vai ser absurdo o movimento da prata se acontecer exatamente esse contrato, ficar com mais de 20 mil, 18 mil de entrega, vai ser muito grande. Exatamente isso que aconteceu ano passado, em que a gente viu que a prata subiu 25% do dia 2 de maio até o dia 20 de maio. Se a gente visse acontecendo esse mesmo movimento, digamos que não fosse 25%, mas fosse só 20%, por exemplo, subisse 20% ou 18%, digamos 18%, para não ser muito otimista aqui, subindo 18%, iria a 39 dólares o preço da prata. É absurdo uma alta acontecer assim, porque ia ser o maior valor lá desde 2012, 2011. Então esse movimento seria muito importante. Ninguém está precificando isso, exatamente por esse motivo que essas opções aqui eu vejo como uma aposta tão boa. A gente está pagando aqui valores bem baixinhos, porque caso aconteça uma alta muito importante, elas vão simplesmente explodir. Tem uma aqui que está com 220% de lucro,
e nem começou a subir ainda direito. Essa aqui, se eu não me engano, estava com 200 e poucos por cento na semana passada. Eu vendi um pouco, estava com mais contratos, comprei uns outros, mas ela ainda está aqui com 151% de lucro. Eu comprei ela, se eu não me engano, foi quase no dia da liberação ali. Foi na terça-feira, 8 de abril, ou quarta, 9 de abril. Então a gente vê que só nessa altinha aqui ela subiu 150%. É muito absurdo exatamente o que acontece com essas opções. E mais uma comprovação do quão importante é essa questão dos meses de vencimento dos contratos. Esse gráfico aqui mostra a sazonalidade da prata. Então a gente vê quais são os melhores meses para prata e quais são os piores, claro. Então o mês de maio, ele normalmente é muito importante, exatamente porque o mês de junho, ele costuma ser muito ruim mesmo, é tipo o pior mês. Todo mundo desse mercado sabe que junho normalmente é um mês muito ruim, tanto como setembro, e na prata ele é muito pior. Exatamente porque a demanda da prata ela costuma acontecer do final do ano, exatamente quando está chegando ali coisas da Índia, eles começam a importar muito para dar de presente, ano novo chinês, e aí o início do ano que começam a montar estoques para a indústria, e aí depois, quando começa a chegar no verão dos Estados Unidos, eles dizem que ninguém quer saber de ficar investindo, as pessoas estão viajando, que é lá no hemisfério norte, ali em junho e julho começa o verão, e eles começam a viajar, não querem saber, e exatamente por isso eles conseguem derrubar o preço muito mais forte em junho. E exatamente também tem o contrato de junho do ouro. Na prata não tem. Na prata o contrato é em julho. E é exatamente isso que acontece. Eles sobem o preço em maio, em junho cai, eles reposicionam todas as trades deles para depois em julho conseguir subir de novo. E eles vão fazendo essa gangorra. Dá para ver que sobe um, cai um, sobe um, cai um. E eles vão sempre variando exatamente com os vencimentos dos contratos para conseguir se aproveitar desses movimentos. A gente vê aqui para prata, a gente vê que é maio e depois julho. Então, se a gente olhar aqui no gráfico, a gente vê que exatamente maio é um mês bom e julho é outro mês bom, porque eles precisam comprar prata para entregar nesses contratos que eles venderam. No mês de junho não acontece isso. Então, exatamente por isso, eu coloquei todos os vencimentos para dia 16 de maio e 23 de maio, porque normalmente acontece esse movimento no início do mês de maio e lá para metade, segunda metade do mês, né, dia 20, 18, 17, começa a reverter essa tendência. Então, eu vou estar olhando, se começar a subir, bater aqui 35, eu vou vender um pouquinho, mas não muito. Se começar a bater 37 dólares, eu vou começar a vender bastante. E aí depois, quanto mais subindo, eu vou vendendo. Se chegar em uns 40, 41, eu provavelmente vou ter vendido quase toda a posição e eu vou ficar bem protegido. Vou guardar só o metal físico e na conta lá de fora eu vou ficar com um pouco de cash, vou ficar com dólar, vou comprar talvez algum ETF de ouro, alguma mineradora, mas daí eu vou montar alguma proteção ainda com opções que eu também vou trazer aqui no canal, vender uma call, comprar uma put, exatamente para proteger, porque eu acredito que depois do mês de maio ali para junho vai começar a ter muito ruído com toda essa questão das tarifas, vai começar a faltar produto, aí vai sair nas notícias que a Walmart não conseguiu comprar X produto, tá num navio, aí a fábrica lá da China não tá querendo vender para eles, vai começar a ter esse ruído exatamente porque demora aí 30, 45, às vezes 60 dias para todos esses efeitos das tarifas e da falta de produtos indo da China para os Estados Unidos começar a fazer efeito lá. E eu acho que isso pode começar a machucar muito o SP500, pode começar a machucar muito todas as bolsas do mundo e pode acabar sobrando para os metais, exatamente como aconteceu aqui no início de abril, que foi uma catástrofe, né? Foi um desastre para todo mundo que estava operando aqui no mercado de metais. Graças a Deus, eu tinha a maior parte, né, praticamente tudo, em opções. Então, se a gente for ver, inclusive, tem algumas opções aqui que, mesmo com essa alta, elas não subiram. Como aqui, por exemplo, 35%, 60% de prejuízo. Essa daqui especificamente, que está com 60%, eu tenho ela desde antes da queda. Então, ela está com esse prejuízo aqui exatamente porque eu comprei antes de cair e deu essa despencada, né? Ferrou. Ela estava com 90%, agora está só com 60%. Então, já está bem melhor. Mas eu acredito que o mês de junho e julho pode começar a ficar bem perigoso de ter posições, principalmente em bolsas. A prata pode acabar sofrendo, principalmente se ela subir muito rápido. Tomem cuidado. Se quiserem comprar prata, comprem logo, né? Usem os links aqui da descrição. Comprem antes de subir, porque depois que subir, vai subir e aí vai todo mundo olhar. Meu Deus, subiu, agora eu quero comprar. E aí vocês vão estar junto com eles, tentando lá comprar junto. Vai faltar e vai ter com preço mais alto, né? A gente vai conseguir comprar menos metal. Então aproveita enquanto ainda está razoavelmente barato, exatamente para comprar antes de começar a subir, porque quando começar vai ser rápido e vai começar a faltar metal, como aconteceu lá no Silver Squeeze. Sempre acontece a mesma coisa.
Não cheguem junto com todo mundo, porque não tem tanta prata quanto as pessoas imaginam. Tem bem menos mesmo. Olhando aqui para o SP500, só para dar uma pincelada no que eu acredito que possa acontecer, eu imagino que vai continuar tendo uma alta aqui, acho que não muito forte, não vai ser uma porrada para cima, vai ser uma alta devagar aqui ao longo da semana, e talvez ele consiga bater essa região aqui dos 5.800, no máximo 5.900, e aí sim, se começar a chegar nessas posições aqui, e a prata estiver subindo, com todas essas minhas posições aqui tendo lucro, né, estando com um lucro bom, eu vou começar a vender elas e vou começar a comprar puts apostando contra o SP500. E aí, quando eu fizer essas movimentações, começar a fazer essas trocas, eu vou exatamente vir aqui no vídeo, trazer, mostrar o que eu comprei, por que eu comprei. Obviamente, isso aqui não é uma recomendação de investimento, estou mostrando o que eu faço, o que eu estou fazendo, e aí vocês estudem, enfim, façam o que quiserem, mas não é uma recomendação de investimento, né? Óbvio que tem que deixar sempre claro aqui, porque eu estou fazendo com o meu dinheiro, vocês têm que decidir o que fazer com o de vocês, tá bom? Por hoje é isso, um abraço.